O Acontece na Região está em Lençóis Paulista. Eu estou aqui no SAI com o Benedito Pereira, o dito aqui que todo mundo conhece do SAI de Lençóis Paulista. E a gente vai falar um pouco sobre as contas de água. Os consumidores às vezes têm algumas dúvidas, né? E o Dito vai esclarecer isso para a gente. Dito, explica para a gente como que são as contas de água do SAI. As contas de água a gente entrega sempre no final do mês, antes de virar o mês, para que a pessoa tenha um tempo hábil para verificar, entender a sua conta de água, né, antes de efetuar o pagamento. Por isso que a gente solicita sempre para o pessoal que abra a conta, que olhem a conta, se a conta é dele mesmo, antes de efetuar o pagamento. E tendo dúvida, procurar o SAI antes de efetuar o pagamento também. O pessoal reclama muito, né, que minha conta de água subiu. Quando abaixa, ninguém reclama, né, gente? Mas quando sobe um pouco, a gente sempre reclama. O consumidor, ele tem como monitorar isso na conta, quanto ele gasta, mais ou menos, para ele saber os períodos que ele gasta mais? Sim, dentro da conta, ao abrir a sua conta de água, você vai ter a descrição toda aqui, entendeu? Inclusive na conta de água sua, no começo dela, a parte interna dela, você vai ter o quê? O proprietário, o endereço, que é o da ligação de água, né? E o bairro. E se você for seguindo aqui a conta de água, você vai verificar que na parte de baixo ali tem ali a categoria residencial, comercial, o número de economias. O que é economias? Seria uma ligação para mais que um imóvel. Então, se são dois imóveis usando uma ligação de água, seriam duas categorias. Se é uma residência, um comércio, uma categoria comércio, uma residência. E assim por diante. Como se fosse duas ligações de água, ou seja, 2 hidrômetros, um para cada imóvel. E temos também aqui, seguindo a conta de água na parte interna, logicamente, após essa parte do endereço, lote, tudo, quadra, a categoria, você vai ter também ali embaixo o período de leitura, que seria o período que você consumiu a água dentro daquele mês. Então você tem ali a data, o mês, o dia, o mês, né? E o período, até quando. Depois você vai ter a quantidade de dias, porque às vezes varia, que nem sempre a gente começa a tirar a leitura no primeiro dia útil, às vezes cai no sábado, nós começamos no dia 3. Então sempre varia, às vezes 30 dias, 32, 27, 28. Então sempre contar com isso aqui. E se você pegar esse número de dia e dividir o seu consumo pelo número de dia, você vai ter o consumo seu diário naquele mês ali. E fazer isso subsequentemente toda semana, para acompanhar também. Eu costumo dizer que cada um tem seu hidrômetro para acompanhar o consumo dentro da casa, se a gente está fazendo o serviço correto ou não, né? Antes de tirar dúvida, sempre pegar uma leitura, acompanhar com a gente aqui. E voltando aqui dentro da conta também. Você tem um período de leitura, quantidade de dia, né? A leitura anterior, que era do mês anterior, e depois você tem a leitura atual, que você fazendo uma continha de subtração, você vai ter o seu consumo mensal ali. E depois o consumo médio. O que é o consumo médio dentro de uma conta? Seria a soma dos 12 meses, o consumo de 12 meses dividido por 12, que dá o seu consumo médio dentro da casa. Quando o SAI não consegue um acesso para tirar a leitura, o que o sistema faz? Se a pessoa não passa a leitura para a gente, o sistema automaticamente vai cobrar aquele consumo médio. O que pode gerar isso daí? O SAI cobrar ou a menos ou a mais. Se a gente cobra menos, vai gerar o quê? Um acúmulo de consumo futuramente. E se nós cobrarmos a mais, logicamente que esse a mais que foi cobrado no consumo médio vai ser descontado subsequentemente no consumo posterior. Então, Dito, a conta que chega na casa, né, de todos os consumidores, ela vem bem detalhada. Então, é só acompanhar quantos dias você gastou, qual o seu consumo. É claro que a gente sabe que no verão a gente consome um pouco mais de água, no inverno consome menos, né? E aí a pessoa vai monitorando. Quando ocorre um gasto excessivo, vamos supor, pode ser um vazamento, sei lá, visita, a torneira que ficou aberta. Quando ocorre esse gasto, o consumidor, às vezes, ele não consegue detectar, né? Ele só vai ver isso com a conta. Como que o SAI age nessas situações? De leitura, que o nosso leiturista passa em cada imóvel, fazendo a coleta,
após essa coleta de leitura, a gente gera um relatório aqui dentro que a gente vai acompanhar o consumo da pessoa. E nós, na dúvida, tanto para cima quanto para baixo, a gente retorna a fazer uma conferência. Se é um consumo muito para cima, a gente já manda também um aviso, alertando a pessoa de um possível vazamento. Não que seja um vazamento, mas para a pessoa verificar se o relógio está girando sem estar usando água. E como que você faz isso? Dá uns 15, 20 minutinhos sem utilizar água dentro do imóvel. Nesse meio tempo vai completar seu reservatório, né, as caixas de descarga, verifica aquela roseta do hidrômetro, se está girando. Se está paradinho, não é vazamento. E passa a acompanhar semanalmente, como eu falei de início. E essa tarja amarela na conta, Dito, para que ela serve? Alguma orientação que vai para o... Porque ela vem destacada em amarelo, vermelho. Sim, isso aqui é a parte mais importante que a gente fala, que é onde está o aviso, né? Se tem alguma conta em atraso, se tem algum problema, vai sair nessa tarja amarela. A gente já deixou de amarelo para chamar a atenção também. Inclusive o site está mandando umas cartinhas amarelas para ficar de acordo com a tarja aqui, para chamar um pouco mais de atenção. Porque quando a pessoa deixou de pagar uma fatura com mais de 30 dias, o SAI vai emitir essa cartinha avisando da falta de pagamento. Logicamente, dando mais 30 dias para a pessoa efetuar o pagamento, e só depois de 60 dias de vencimento que o SAI vai fazer a interrupção do fornecimento de água. Mas o SAI se preocupa em avisar anteriormente. É só ler essa tarja amarela que está bem destacado dentro da conta. Todo o aviso vem nela. Como que funciona o preço da água em Lençóis? Como que ele é calculado? Como que funciona isso? Olha, no SAI a gente tem 4 categorias de cobrança: residencial, comercial, industrial e lazer. Então, no verso da sua conta, você vai ter uma tabelinha de como é cobrado essas contas aí, como é feito o cálculo da conta. Então, se você verificar lá, tem o volume, tem as categorias. Então, o volume até 10 metros, hoje, uma residencial, é 1,47. Você pegando 1,47, multiplicando por 10, você vai ter o valor da água, mais 70% que é o esgoto. Se você passar de 10, supondo você gastar 12 metros cúbicos de água, você vai pagar 10 metros, 10 vezes 1,47 e mais 2 vezes 2,25, que vai dar os 12 metros. Em cima desse valor, você vai jogar os 70%, que é o esgoto também. Lembrando que a tarifa nossa é uma das mais baratas da região. O SAI ele faz um controle da qualidade da água, isso é divulgado também na conta? Sim, se você observar do lado também, aqui do lado esquerdo, aqui também tem análise da água que é feita todo mês, periodicamente, semanalmente, para a gente estar acompanhando a análise, né, e a qualidade da água que a gente servimos à população. Bom, a gente agradece o Dito, né, pelas explicações da conta. E aí os consumidores prestar atenção nessa minha conta, prestar atenção no consumo, pagar em dia, né? Que a gente tem que pagar a conta em dia, e economizar água, porque a água é um bem finito, a gente sabe disso, os ambientalistas estão falando isso daí a todo momento. E eu acho que ficou claro. Dito, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Eu peço também à população que entenda o seguinte: a água, o SAI não cobra a água, a gente cobra para mandar tratar a água e levar até vocês, entendeu? E temos que cuidar com carinho da água, porque um dia vai faltar, e o dia que faltar, não vai ter como a gente falar, não vai ter vida. Eu costumo dizer que dentro do imóvel, a água seria o sangue. Sem sangue, a casa é morta.